Bom dia, YouTube! Bom dia, Devocional 5h30, agora pontualmente, 5h33. Bom dia, Gisela. Bom dia a todas as meninas que estão aqui ao vivo na nossa sala do Meet. O tema da Devocional hoje, 2 de setembro, é arrependimento e um novo passo. Arrependimento e um novo passo. Hoje a nossa Devocional é de número 245. E se quem começou em 1º de janeiro. Agora, se você está com a gente aqui desde o ano passado, hoje essa devocional é a de número 477. Já caminhamos, hein? Nos próximos dias vamos bater aí 500 dias de devocionais sem parar. Deus é bom, né? Olha, a sugestão de leitura aqui do nosso, na verdade, da nossa bispa disse, era Hebreus 12, mas a pastora Leia sugeriu fazer a leitura de 1 João. Então, abre aí 1 João, porque certamente faz uma conexão maior com o texto da devocional. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O texto é pequeno, como o bispo JB fala. Ele fala no culto assim, ó. Como a sua leitura bíblica está atrasada, nós vamos atualizar a sua leitura bíblica no culto. Vocês já viram ele falando assim? Então, ó, como a leitura bíblica de algumas irmãs pode estar atrasada, nós vamos atualizar ela agora, ó, 5h35 da manhã. Vamos ler todo o capítulo de João 1. Diz assim, 1 João 1. 1 João 1. Desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. Marca aí essa frase, ó. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Qual é a razão? Queremos que vocês desfrutem isso também. Aí marca essa frase seguinte: a alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmamos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos, mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. E agora é os versículos que a pastora enfatizou, de 8 a 10. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmas. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Marca essa frase agora. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Eu vou ler de novo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. E a frase é: ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Vamos orar, Adjane, por favor? Vamos. Senhor Deus, obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra,
porque nós encontramos em Ti perdão para os nossos pecados, remissão de tudo aquilo que fizemos ou fazemos que não está alinhada com Tua vontade. Deus, obrigada por tão grande amor. Obrigada porque a cruz não terminou na cruz. A cruz foi o início de tudo, e o início da nossa redenção. Nós te louvamos nessa manhã, nós te bendizemos, Senhor, porque nós temos um Salvador que não nos deixa na lama, não nos deixa no pecado. Deus, nos dá o teu coração, nos dá corações que renunciam, rejeitam aquilo que te entristece, entristece o teu espírito dentro de nós. Nos dá, Senhor amado, que possamos amar aquilo que o Senhor ama, desejar aquilo que o Senhor deseja, colocar diante dos nossos olhos aquilo que não vai nos corromper, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cada mulher aqui representada, cada casa, Senhor, nós te pedimos que o teu sangue que redime, que muda, que transforma, que cura, venha sobre cada mulher, sobre as nossas casas, sobre aquilo que leva o nosso nome. Deus nos ensina, Senhor amado, a andar em santidade, a andar em pureza de coração. Em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor amado, andar no teu caminho. Obrigada por essa manhã tão preciosa, por esse altar levantado nessa madrugada. Todos os dias, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos chamado pelo nome. Deus, que grande salvação, que maravilha é saber que o Senhor nos recebeu, estando nós ainda em pecado, estando nós ainda sujas, Senhor, o Senhor nos recebeu. E o Senhor tem lavado, o Senhor tem limpado as nossas vestes, o Senhor tem mudado a nossa história. Nós te bendizemos, Senhor. Continua a tua obra, a tua boa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas! Bom dia. Olha quem está aqui, perto de mim. As flores que estão aonde? Perto de Deus. Vocês pensam que vocês me mandaram flores lá da floricultura? O céu veio aqui. Eu quero começar essa manhã liberando sobre você aquilo que está no céu alcançando a sua vida. Amém? Amém, meu povo? Amém, igreja? Bom dia, povo do YouTube. Acho tão engraçado que eu dou bom dia para o povo do YouTube e eu acho que o povo do YouTube é você que está aqui. Porque sou eu. Você faz a maratona? Eu faço. Vou lá fazer minha comidinha, eu ligo no YouTube e vou assistindo as palavras. Ô, gente, para a gente poder receber o que tem no céu, a gente precisa ajustar um pouco as coisas aqui na terra, especialmente no seu coração. Então, deixa eu te dar um bom dia especial hoje, porque hoje Deus quer mudar a sua rota. Deus quer mudar a sua cultura. Deixa eu te dar bom dia, porque eu vou começar te dando bom dia de um jeito e vou te dar um bom dia final de outro, porque você precisa mudar o que está por dentro. Amém? Vamos começar falando? Hoje, dia 2 de setembro, arrependimento e um novo passo. No texto que nós somos sempre inspirados a ler, que é desse livro dos nossos bichos, J.B. Carvalho e Disse Carvalho, ele inspira a gente, e a Eneida, que é da matemática, contou que hoje nós já estamos no dia 245. Ô, bonita, olha, me dá até um tremor por dentro. São 245 conteúdos, você está ficando gordinha. Tem que espalhar o que você está recebendo, bonita. É coisa demais, não é? São 245 pratos de refeição do céu para a terra. São 245 pãezinhos, caso você goste. São 245 possibilidades de você poder olhar o nosso Deus e viver uma nova vida. Pastora, cheguei hoje. É a mesma coisa, amiga, porque você vai ter os olhos abertos e você vai precisar fazer algo por isso. Ô, gente, acordar cedinho, vir para essa devocional, só ouvir palavra, eu faço isso no Kids, que eu conto histórias e eu espero que as crianças tenham mudança, mas elas são crianças, elas estão em processo. Aqui não. Aqui a gente está diante de uma verdade e essa verdade precisa de reação.
Essa verdade precisa de algo que movimente a nossa vida em atitude. Então, olha só o texto de hoje. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19 na nova versão internacional, que é uma versão da Bíblia. Atos 3:19. O texto diz assim: estar posicionado na missão de Deus também envolve arrependimento. O arrependimento genuíno nos leva a corrigir o rumo. Quando reconhecemos os nossos erros e nos voltamos para Deus, Ele nos dá uma nova direção. Vou dar uma pausa aqui, porque eu quero continuar o texto, e ele é bem curtinho. Deixa eu te fazer um pedido. Enquanto você estiver me ouvindo hoje, começa a pedir para que o Espírito Santo traga para fora aquilo que você precisa consertar, aquilo que você precisa se arrepender, aquilo que você precisa ajustar em Deus. Um pecado que você sabe que está latente, que você disse sim quando deveria ter dito não, ou alguma coisa que certamente o Espírito Santo vai trazer à luz, porque ele é esse querido. Quando a gente pede, fala, tu quer lembrar de um negócio que eu não gostei? Deixa eu te lembrar. Aí ele acende a luz e aí você põe para fora, tá bom? Eu vou continuar lendo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar algo que você precisa se arrepender hoje. Continuando, então, Jesus morreu para me redimir, bonita, para redimir você, para nos reconectar à nova e verdadeira identidade em Deus. Cada vez que você erra, você quebra algo dentro de você que impede uma vida abundante em Jesus. E aí ele não flui. Entretanto, quando nos arrependemos, quando a gente reconhece, quando a gente muda, quando a gente vê que errou, imediatamente nós somos purificados pelo sangue e restaurados. A cruz de Jesus não apenas perdoa o meu e o seu pecado, mas ele também coloca a gente de volta no centro da missão que você nasceu para fazer. Além do arrependimento, hoje, dia 2 de setembro, início de um mês, de uma possibilidade, de um portal que se abre, hoje é dia de dar um passo a mais. Assim como o povo de Israel deu mais um passo em direção à terra prometida, mesmo enfrentando o deserto, nós também precisamos avançar. Plante uma nova semente, dê um passo de fé e continue na missão que Deus colocou em suas mãos. O compartilhe está assim: arrepender-se é mais do que pedir perdão, é mudar de direção e seguir a missão que Deus preparou para você. Vamos falar de pecado? Se eu fosse ensinar essa palavra para as crianças, eu usaria isso daqui, ó. Usaria isso daqui para você nunca mais vai se esquecer de pecado na vida, tá? Porque eu vou te ensinar igual tiazinha de colégio. Ó, olha o que é pecado. Pastora, nunca pensei nisso. Pois é. No grego, e isso daqui quem é batista vai entender, porque eu aprendi isso quando eu frequentava uma igreja batista aos 9 anos de idade e nunca mais me esqueci na vida. Sabe o que é pecado? Pecado é você errar esse alvo aqui, é você jogar o alvo e você errar. Isso é pecado, simples assim. Pecado é o errar o alvo. Se você quiser anotar isso para você nunca mais esquecer, ensinar o seu filho, a sua filha. Pecado é toda vez que você erra o alvo. E isso quer dizer quando você deveria ser honesta e não foi. Quando você deveria ter se calado e não se calou. Pecado é quando você deveria ser como seu pai celestial é e você não faz, não fica, não é. Pecado é você tentar fazer algo que não tem a ver com a sua vida. Porque vamos combinar que tem pecado que ele é até difícil de dizer não, mas tem pecado que é consciente, e eu acho, sinceramente, não li isso na Bíblia não, mas eu tenho a impressão que o pecado consciente ainda é pior, porque você sabe aonde é o alvo, você já tem o lugar para acertar e você decide errar de propósito, errar o alvo. Pecado é o erro, é errar o alvo. Não se esqueça nunca disso. Ensinem isso às suas crianças, aos seus filhos, ao seu marido, que a coisa simples de você entender o que é pecado é você errar o que você nasceu para ser.
Você nasceu para ser paciente e você vive numa irritação sem fim. Isso é pecado. Pecado é você saber que tem uma quantidade X de comida e você come 5 vezes 5x. Isso é pecado? O pecado agora você vai medir pelo alvo que você tem. Qual é o alvo? Ô, gente, o alvo é Jesus. Cristo é o nosso alvo. Qual é o alvo que você tem que alcançar? O alvo é Cristo. O nosso alvo é Ele. Então, o que ele faria naquela circunstância em que você fez algo? Ontem, eu tive uma experiência de ter pecado, de não ter acertado o alvo numa reunião que eu estava conversando com algumas pessoas, e no final eu pensei assim, oh, gente, por que eu escolhi isso? Não precisava. E aí eu me lembrei que eu errei o alvo naquele lugar, naquele momento. O que faz quando você identifica que você está errando o alvo em algumas coisas? Imediatamente, você se arrepende e pede perdão. Imediatamente. O que é se arrepender? Se arrepender não é só você pedir perdão, é você mudar de mente. Metanoia é a mudança de mente que você precisa ter diante da santidade. Você e eu nascemos para ser santa. Então, quando você ouvir assim, ó, ai, você só quer ser a santa. Eu só quero ser a santa mesmo, eu nasci para isso. Ai, só quer ser a santinha. Isso mesmo, acertou. Eu só quero ser a santa, porque sede santas como ele é santo. Esse é o nosso alvo. E arrependimento é você mudar de pensamento. Então, se em algum momento você entendeu que errou o alvo em algo específico, gente, e não existe na grandeza de Deus pecadinho, pecadão, não. É tudo pecado, da mentira ao adultério. Então, quando uma pessoa erra, uma pessoa peca em alguma situação que você pensa, meu Deus, para tudo, não estou acreditando. Pois é, olha para si. Olha para você primeiro, porque o pecado ele está no mesmo nível de entristecimento do Espírito Santo. Quando você erra o alvo, e o seu alvo é Cristo, e é ser como ele é, você está igual a qualquer um. Pastora, o cara foi preso, ele tentou matar. Gente, o nível de tristeza que a gente dá ao Espírito Santo, a cada escolha de não fazer o que é certo, é igual. Ele chora. Ele chora por você. Sabe a sensação que eu tenho? E eu me emociono com isso. Às vezes eu tenho a impressão que a gente segurou a mão do nosso Espírito Santo, do nosso companheiro, do nosso amigo, daquele que nos convence do pecado e do juízo. A gente está de mãos dadas, mas diante de um pecado, ele espera. Ele solta a nossa mão e fala, agora é a tua vez, vamos lá. Vai escolher o quê? A mim ou isso? Aí você escolhe o pecado. Sabe o que a impressão que eu tenho? É que ele sai de perto, ele não fica mais. Você não sente mais a presença, você não sente mais a mão dele, você não sente mais a palavra, você não sente mais prazer. Sabe aquele momento da sua vida cristã? Você já deve ter passado por isso, porque eu acho que todas nós já passamos por isso, e eu quero te dar uma palavra de esperança. Sabe aquele momento da sua vida cristã que parece que tudo é sem gracinha? Parece que não tem cor, parece que a palavra que se vem do altar é sem graça, parece que o abraço dos irmãos é falso, parece que você está vivendo uma farsa, parece que você não está nem vivendo. Gente, examine o seu coração, veja aí se não tem um pecado latente que você precisa confessar para que você tenha companhia de novo daquele amigo que segura a tua mão. Ele segura a tua mão quando você decide por ele. Ele é um gentleman. Ele não vai invadir, ele não vai forçar você. Ele vai estar com você quando genuinamente você se arrepender. Quando você disser, errei, desculpa, perdão, me ajuda. Foi o que ele fez, foi o que aconteceu com Davi. Gente, Davi é um negócio muito especial, não é? Olha o cara peca, ele se arrepende, ele confessa, Deus entende o coração tão sincero dele, ele é forjado, ele nasce dentro de um lugar de guerra, ele sabe guerrear, mas para cada guerra ele pergunta, eu vou ou fico? Quantos homens eu levo? Eu levo essas armas ou as outras? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Ele sabia, gente.
Eles sabiam o que fazer. Eu e você, a gente sabe o que é para fazer hoje. Eu, daqui a pouco, vou para a faculdade. Eu sei que eu tenho que ir para a faculdade. Mas se eu pergunto assim, Senhor, que cor que eu vou usar hoje na minha roupa? Eu posso decidir. Você pode decidir. Você vai ajeitar as coisas da casa. Você já sabe o que é para fazer. Mas, olha, como um pai amoroso, eu fico pensando, a Sofia tem 16 anos. Ela pode fazer muitas coisas na autonomia que ela tem com a idade que tem. Mas quando ela para tudo e fala assim, mãe, o que você pensa sobre isso? O que você acha? Me dá a sua opinião. Hoje isso é arrebatador. Ela não precisava me perguntar, mas ela decidiu me perguntar. Esse é o relacionamento genuíno que Deus está nos chamando nessa devocional para ter. É início de mês, gente. É início de uma nova chance. É o início de um novo momento em que Deus está nos abrindo o portal e dizendo, vamos aqui, que eu quero te mostrar coisas novas. Eu quero te entregar flores no meu jardim. Eu quero te manifestar o amor que eu tenho. Aí eu ouço às vezes assim, pastor, esse negócio de segredinhos, de orar, só Deus saber e as coisas acontecer só com você. Não é possível. Não é não, gente. Esse negócio de você orar e fazer prova do nosso Deus é bíblico. Provai e vede que ele é bom. A Bíblia fala isso. Não, mas tem medinho de pedir. E se ele não responder? Uai, se não responder, continua. É assim que eu faço. Tem coisas que ele me responde e eu entendo, que o silêncio também é. E às vezes eu me examino dentro de mim. Hoje é um dia de autoexame. É de você poder examinar dentro de você se o pecado, que é o erro do alvo, está aí latente sobre a sua vida. Se o arrependimento, que é essa mudança de mente, essa mudança de pensamento, aconteceu de verdade. Porque também não adianta você ter clareza que errou o alvo, pedir desculpas, pedir perdão e daqui a pouco fazer igual. Não, gente, isso é meninice. Quem faz isso é criança. E criança, até certo ponto, precisa desse exercício porque ela está testando até onde ela pode ir. No desenvolvimento humano, para crianças até 2 anos, isso é possível, isso é viável, isso é aceito. Porque ela está se esticando a ela mesma, ela está esticando a autoridade externa, mas nós não. Se você pediu perdão de algo que você sabe que não combina com essa estação, por favor, prossiga sem ter isso de volta. E aí eu quero te perguntar, qual é o alvo que você está errando nesses últimos tempos? Você está errando em amor intencional para o seu marido? Você está errando no amor de acolhimento e decisão com seus filhos? Você está errando numa entrega ainda mais intencional no seu ministério, em algo que você pode fazer? Você está errando em quê? Hoje é o dia de você se encarar e enfrentar os seus erros. Porque essa devocional a gente tem alegria, chinelada, amor e também tem lugar de acertar o erro. Hoje é o dia de você olhar para o teu erro e falar, não quero seguir adiante. Eu quero que esse mês, esse fluxo até o final do ano, eu fique livre disso. Gente, como eu tenho encontrado mulheres presas na pornografia. Isso era uma questão que, na nossa cabeça, na nossa cultura, era muito masculina, né? Não é, não. Então, se você tem esse tipo de luta dentro de você, eu quero abençoar a sua vida para te dizer que a palavra, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele é sobre a sua vida, sobre a sua mente. Talvez o seu vício seja pegar algo do que não é seu, aquilo que você nem precisa. Eu quero te liberar nesse dia para você olhar para essas circunstâncias e pedir perdão, se arrepender, mudar sua mente. Pastor, eu já tentei várias vezes, mas é como se fosse uma recaída. Todas as vezes que você estiver diante de um lugar de pecado, de uma decisão, você vai se lembrar que você está acompanhado de mãos dadas com o Espírito Santo. Se você escolher pelo pecado, ele solta a sua mão. E eu tenho certeza que você não quer que ele solte a sua mão. Eu tenho certeza que você quer a companhia dele te guiando e você tendo a certeza de que todas as coisas serão feitas juntas. Nessa manhã eu quero te dar alguns conceitos. O primeiro é pecado, errar o alvo. Arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. Isso é a mesma coisa que metanoia. E eu quero te deixar uma frase. Não é sobre o que você
tem de Deus. Não é sobre o que você tem de Deus, mas é o tanto que Deus tem de você. É isso que importa no relacionamento diário. A gente precisa olhar, não é o que a gente recebe, é o que a gente entrega. Como que está o seu nível de entrega das suas cavernas ao Senhor? Ele conhece tudo? Você já revisitou o pecado de mãos dadas? Eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi na adolescência, quando eu fui ministrada junto com um grupo de adolescentes, e eu aprendi isso e foi arrebatador para o meu coração. Às vezes tem pecado que você vai precisar visualizar, ir, voltar, ir de novo nesse lugar e ir na companhia do Espírito Santo. Pega a mão dele de forma imaginária e mostra para ele o pecado que você fez. Ô, gente, é constrangedor demais. Você tem a sensação de que ele, a tristeza que ele está, porque você tem a sensação que ele está vendo você num lugar que você não deveria ter ido. Você tem uma sensação nesse exercício de que aquilo que você fez ficou pior, porque agora você está com ele, e ele é luz, e onde a luz vem, as trevas são dissipadas. Faz esse exercício agora nessa oração que vamos fazer. Convida o Espírito Santo para ir com você nesse lugar que você certamente foi visitada hoje com clareza de enfrentamento do pecado. E eu estou falando de pecadinho, de pecado e de pecadão. Não sei se você tem uma hierarquia de pecado, mas para mim tudo entristece no Espírito Santo. Gente, é muito difícil viver na santidade? É muito difícil. Mas eu quero te dizer que é uma escolha. E não é uma escolha diária, é uma escolha de todo minuto. Porque todo minutinho você tem uma possibilidade de erro ou de acerto. Só quer ser a santa. Isso, a gente só quer ser a santa, porque é isso que Deus quer para nós. A santidade sobre a nossa vida. Então eu quero orar com você. E quero que você responda assim: onde é que você está errando o alvo? Onde é o lugar que, enquanto você me ouvia, Deus foi trazendo sobre você a clareza de coisas? Olha, gente, sabe o que eu tenho encontrado nesses últimos tempos com essas bonitas que me acessam no privado? Coisas que estavam escondidas há anos, que nem ela, nem o consciente dela lembrava, estava guardado lá dentro. É isso que o Espírito Santo vai fazer para nós. Você vai confessar algo que está latente, mas eu tenho certeza que ele vai trazer coisas que você nem lembrava, coisas de infância. Gente, um dia desses, uma querida veio me falar que lembrou de um dia. Tomara que ela esteja aqui. Se você estiver aí, tá? Vou contar aquele negócio que você me contou. Ela ganhou uma laranjinha. Aí a laranjinha, o pai dela comprou para ela e para uma amiga. Mas estava tão delicioso, que ela tomou o dela e tomou parte da amiga. Só que a amiga não estava ali. Aí o que ela fez? Ela foi em casa, botou água e deu para a amiga. Aí a amiga, tá ruim, tá sem graça, tá com água, tá aguada. Ela mas é assim mesmo, pode tomar. Gente, não é um negócio assim que você pensa, para, isso é coisa de criança. Para ela, não. Para ela veio como uma sentença de ter que acertar o alvo. Gente, isso não é coisa de menina? Você fala assim, para, eu também fiz isso. Talvez isso para você não seja errar o alvo, mas para ela foi. E ela confessou diante de Deus o erro de não ter feito o que era correto. Olha, se essa amiga ainda está no meu fluxo, eu entregaria uma laranjinha nova para ela, para poder restituir. Eu não sei se ela ainda tem esse contato, mas às vezes Deus vai te trazer isso que eu estou te contando. E aí você vai falar assim, meu Deus, mas isso não era possível, não? Talvez dentro do padrão de amor que você está estabelecendo para agora, para essa estação, nem isso combina mais. Até isso precisa ter um alvo certo. Então, eu quero te convidar para você acertar o alvo, para você orar. Então, abaixa a sua cabeça, ora comigo assim. Senhor, eu reconheço as falhas que eu tenho tido muitas vezes na minha vida. Mas eu te agradeço, porque todas as vezes que eu reconheço isso, eu tenho o seu perdão. Me ajuda, Senhor, a me arrepender, a mudar a minha mente, a mudar o meu pensamento e a mudar, ó Deus, a direção, alinhando-me com o seu propósito. Eu quero dar o próximo passo de fé e continuar na missão que o Senhor me deu.
Eu quero, Deus, continuar na vida, na esperança, nesse lugar de alvo, de futuro, em que eu sei que o Senhor tem guardado coisas grandes e firmes que eu ainda não vi. Mas para eu pisar lá, Senhor, eu preciso me ajustar. E nessa manhã eu quero enfrentar todos os pecados que eu tenho colocado debaixo do tapete. Porque eu tenho fingido que não tem afetado a minha vida e a minha relação com o Senhor. Ou às vezes eu tenho decidido fazer de forma consciente, Deus, nessa manhã, nós reconhecemos esse pecado, damos nome a ele, o pecado da mentira, o pecado da inveja, o pecado sexual, o pecado do pensamento secreto. Quantas de nós, Senhor, às vezes peca só no pensamento, e o Senhor disse dentro da tua palavra que a ter por pensamento, a decidindo e acolhendo o pensamento, existe o pecado. E nós queremos reconhecer. Eu sei que agora, nesse exato momento, desse momento das 6h04 da manhã do dia 2 de setembro, com essas mulheres todas que estamos aqui reunidas no ao vivo e todas as demais que acessarão esse conteúdo a qualquer momento de suas vidas, o Senhor está trazendo para fora o pecado que estava escondido. Nós queremos, Senhor, tomar uma posição nessa manhã de enfrentamento, de olhar para o nosso pecado e dizer: você não me pertence, eu não estou te dando mais força. Nós queremos olhar esse pecado que não é nosso, Senhor. Não é o nosso pecado, é o pecado, Senhor, que estava no inferno e ele vai voltar para lá. Nós expulsamos todo o levante que tem assolado o nosso coração. Senhor, o pecado de fazer as coisas escondido, de ter negociações incorretas, de enganar o marido, de enganar os filhos, de se enganar, de ter vida dupla, de ter uma vida na igreja e outra vida escondida. Senhor, traz a gente à luz, que nessa manhã, a luz que o Senhor dissipe todas as trevas do nosso coração. E aquilo que o Senhor entende que na nossa história vem, Senhor, como uma sentença, uma legalidade do inimigo sobre nós, como foi essa querida que lembrou dessa laranjinha. Senhor, parece tão inocente, mas dentro dela isso não combina, não cabe. O Senhor trouxe à mente uma coisa de infância que ela guardou e que ela nem imaginava, e ela trouxe para fora para pedir perdão. Senhor, coisas que talvez estejam lá no lugar que nós chamamos de coisa de criança, entristeceu o seu coração. E nessa manhã nós não queremos te entristecer, Senhor, nós queremos te alegrar, nós queremos fazer as coisas corretamente, a gente quer fazer e acertar o alvo. Nós não queremos olhar para o Senhor e saber que o Senhor se entristeceu com a nossa atitude. Então, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, nós estamos nos arrependendo hoje, confessando o nosso pecado, e nós não queremos mais voltar para esse lugar. Aplica o teu sangue precioso sobre nós. E obrigada pela obra da cruz em nossas vidas, porque o sacrifício de Jesus derramando o seu sangue por nós é para nos purificar de todo o pecado. Aquele sangue derramado foi para a purificação do nosso pecado. E nessa manhã nós confessamos o pecado, nós reconhecemos que somos pecadoras e que nós precisamos de Ti. Nós confessamos o nome desse pecado, decidimos nos arrepender, mudar nossa mente, e nós queremos dar o próximo passo daquilo que o Senhor tem para nós como missão. Recebe o nosso coração genuíno nessa manhã, sem máscara, sem performance, sem discurso montado, mas como filhas, falando para o Pai aquilo que temos escondido, para que o Pai, ao ver, traga luz e traga mudança em nós. Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Que primavera maravilhosa, que setembro especial. Começar ouvindo que Deus, como Deus nos vê, nos arrependendo para a gente poder viver um tempo novo, corrigir o nosso rumo e acertar o alvo. Toda vez que o pecado estiver aí e você olhar que pecou, só se lembra dessa imagem. Peraí, deixa eu botar essa imagem purinha para tu. Ó. Se lembra que dessa imagem que você errou o alvo?
porque o seu alvo é ser como ele é. Então, que Deus abençoe a sua vida, te dê a clareza de pecados. Gente, hoje, o Espírito Santo foi convidado para fazer movimentações no seu espírito. Permita que as memórias venham, e cada memória que vier, confesse, se arrependa e siga um novo rumo. Amém? Amém, minhas bonitas? Bonitas do YouTube. Que Deus continue falando ao seu coração, porque essa palavra não termina aqui. Ela dá continuidade na sua escolha. Então, que Deus abençoe a escolha que você vai fazer com tudo que o Espírito Santo trouxer à sua consciência. Vai ser um exercício de consciência. E que esse exercício perdure para que essa fase, esse período, esse ano, essa estação, você não continue caminhando com o mesmo pecado. Amém? Deus te abençoe. Um dia incrível, um dia de terça-feira cheio de manifestação, e pergunte ao nosso Deus o que Ele quer receber de você hoje. Beijo!